aí galera, passando aqui no comecinho do vídeo para dizer que hoje o vídeo é sobre o segundo episódio da série aqui do canal chamada Desencalhando Livros. Meio que eu já expliquei sobre essa série, né, lá no primeiro vídeo que eu fiz no ano de 2025, primeiro vídeo que saiu em janeiro. Eu expliquei um pouco sobre essa série, mas eu vou dar uma leve, assim, explicadinha, um resuminho para vocês entenderem. Bom, eu criei a série Desencalhando Livros com o intuito, né, de ter um tipo diferente de vídeo aqui no canal para vocês. Esse foi o primeiro intuito. Mas o outro motivo, né, para mim ter criado essa série foi de ler livros que já estão encalhados na minha estante há muito tempo. Seja, sei lá, 3 meses, seja 6 meses, seja o primeiro livro que eu comprei e nunca li, né? Coisas desse tipo. Eu comecei a pensar também um pouco que o Desencalhando Livros, essa série aqui do canal, também pode se basear, né, e ser escolhido livros antigos. Livros que, sei lá, eu tenha comprado ontem, um exemplo, mas ele já seja um livro velho, mais desgastado, com a ação do tempo, né, com a página amarelada. Então eu vou decidir encaixar esse aqui também no Desencalhando Livros, né? Porque de qualquer forma esse livro está encalhado, ele está mais velhinho, mais idoso. E o livro que eu escolhi dessa vez, né, que eu li em fevereiro, para falar para vocês aqui no Desencalhando Livros é Word, A Origem do Lobo, do autor Curtis Joblin. Ele é o primeiro livro de uma série de 6 volumes, onde a gente vai encontrar criaturas que se transformam em humanos, humanos que se transformam em criaturas, um rei tirânico buscando poder acima de tudo, um protagonista muito forte que vai se desenvolver ao longo da série, batalhas épicas envolvendo lobisomens e espadas. Prato perfeito para um fã de alta fantasia, né? Que é aquele livro de fantasia que se passa em um mundo totalmente diferenciado, como é o exemplo de O Senhor dos Anéis, como é o exemplo de Corte de Espinhos e Rosas, Trono de Vidro e outros livros de fantasia famosos por aí. Mas então, sem mais enrolação, eu já vou pedir o que eu peço sempre no início de todo vídeo, que é para você deixar o seu like, né, deixar o joinha aqui no vídeo, se inscrever no canal também, que isso ajuda demais, e ativar o sininho da notificação se você não quiser perder nenhum vídeo, né? Então depois da intro, fiquem com o vídeo. Estou de volta mais uma vez, e galera, o vídeo de hoje é o segundo episódio da série que eu criei aqui com muito gosto para vocês, o Desencalhando Livros. Como eu disse lá no comecinho, o livro que eu vou falar hoje é Word, A Origem do Lobo, do autor Curtis Joblin, da editora Bem Virá. Bom, esse aqui é um livro que ele tá na minha estante há nem muito tempo, nem pouco tempo. Digamos assim, ele tá na minha estante há uns 3 meses no máximo, sabe? E nem é o mais antigo, né? Tanto que lá no comecinho do vídeo eu até falei sobre nova proposta do Desencalhando Livros para a escolha dos próprios livros. Que é não só apenas pegar livros que estão na minha estante encalhados há muito tempo, mas livros antigos, sabe? Que já estão tipo, desgastados com o tempo, com a ação do tempo, né? As páginas amareladas, com a capa meio detonadinha, né? Eu acho que é uma coisa interessante, porque às vezes tipo eu, né? Na minha estante, os livros encalhados são quase todos do mesmo gênero. Então, vamos supor, eu tenho muitos livros da Agatha Christie para ler ainda. A maioria deles eu comprei há muito tempo, né? Então ia acabar que ia ficar repetitivo. Todo vídeo do Desencalhando Livros, eu ia ler um livro da Agatha Christie. Vocês não iam achar legal, eu acho, né? E ia ser repetitivo para mim também gravar todas as vezes um livro da coleção Arco-Íris no Desencalhando Livros. Então eu optei por essa decisão, pelo menos esse mês, né? De ler um livro antigo, mas não antigo da minha estante, mas velhinho e idoso. E aí eu decidi pegar o Word, A Origem do Lobo, que é esse livro aqui, né? Vocês estão vendo que ele tá amarelado aqui em cima, aqui do lado também. Embaixo não tá tanto. E as páginas dele também estão bem amareladinhas, como se estivesse, sei lá, numa estante há 50 anos. Bom, como que eu decidi ler o Word, A Origem do Lobo? Eu tava andando lá pelo meu Scooby, né, rolando a página lá da estante virtual para ver qual livro eu ia escolher para a série, né, para falar aqui para vocês. E aí eu acabei topando com o Word. Aí eu pensei, bom, por que não? Eu tô lendo apenas uma série no momento, né, que é o As Crônicas dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare. Só que essa série eu tô meio parado porque eu não quero terminar. Faltam poucos livros, então, né, é uma série gigantesca, mas eu já tô no finalzinho e eu não quero terminar a série agora. Então é bom eu começar outra, né, pra dar uma enrolada na da Cassandra Clare. E aí que eu descobri que o Word é uma série de 6 volumes. Então vai demorar pra mim ler, porque é uma série
não tão grande, 6 volumes, comparado com 21 da Cassandra Clare. É uma série minúscula, né? Mas são 6 volumes, depois do primeiro todos eles são calhamaços, e é muito difícil de achar para comprar. Então eu vou conseguir ler assim um pouquinho por ano, talvez. Nem sei se eu vou terminar esse ano, porque eu só achei para comprar, gente, até o volume 3. Os outros 3 eu não acho em lugar nenhum, mas talvez ao longo do tempo assim eu consiga encontrar eles e adquirir para minha estante, né? Aí eu sempre fico com aquela dúvida, né? Será que eu leio mesmo? E se eu gostar, tipo, da metade do livro e o final ser decepcionante? O que eu vou fazer? Eu vou continuar a série ou eu vou simplesmente abandonar ela? Mas eu tava totalmente enganado se eu pensei que eu não iria gostar desse livro aqui. Bom, e agora eu vou dar os meus motivos do porquê eu gostei tanto assim deste pequeno calhamaço de 400 páginas. Eu disse que depois do segundo, né, a partir do segundo, eles eram calhamaços, mas esse aqui já pode ser considerado, né, tem 400 páginas, quase 500. Bom, ele é um livro de alta fantasia, ou seja, ele se passa em um outro lugar que não é aqui na Terra. Logo no início do livro, acho que na segunda página que a gente abre, a gente já tem um mapa super detalhadinho, né, com vários numerozinhos aqui e meio que uma legenda falando sobre o que é cada coisa. Esse lugar aqui chama Lícia e os Sete Reinos. Eu vou aproximar para vocês verem. O do mundo, que na verdade é uma ilha gigantesca que pode ser considerada um país, se chama Lícia, como vocês viram quando eu mostrei para vocês. E ela meio que nesse lugar, nesse país, vivem duas espécies. Os humanos, né, gente como a gente, e os Were, ou Were, que se escreve W-E-R-E, que são pessoas com capacidade de transformação. Então existem desde aqueles que se transformam em lobos, né, os que se transformam em leões, em ursos, em guaxinins, em raposas, em todo tipo de animal. Eles podem ser tanto animais terrestres, quanto animais marinhos, quanto animais alados. Só que essa coexistência dos Weri com os humanos não é uma coisa muito saudável não, porque os humanos têm preconceito e por muitas vezes eles acabam caçando e matando seres que se transformam em outros animais por puro preconceito e medo também, né? Imagina, tu tá andando na rua, daqui a pouco tu vê um homem se transformando no leão, eu ia ficar com medo. Mas é uma coisa meio que Inquisição no tempo das bruxas em 1500, sabe? Os humanos simplesmente caçam os Weri por esporte e porque eles acham divertido matar pessoas que se transformam em outros animais. Mas meio a isso, a gente vai conhecer o nosso protagonista, que é chamado Drill. O Drill ele tem 16 anos, ele mora numa fazenda com a mãe dele, o pai dele e o irmãozinho mais novo. Eles têm uma fazenda ali de gado, né, e algumas ovelhas. Em uma certa noite, quando tá caindo tipo um temporalzão, o Drill ele tá meio que botando as ovelhas para dentro dos currais quando uma matilha de lobos selvagens ataca ele e as ovelhas. Ele meio que consegue, digamos assim, despistar o lobo e botar o animal para correr, né, os lobos da matilha, mas ele acaba descobrindo que tem alguma coisa a mais no meio da matilha. Tem um lobo muito grande de pelos negros que está encarando ele e ele simplesmente fica em duas patas, vira uma criatura bípede e começa a perseguir o Drill. O Drill corre para dentro de casa e descobre que a mãe dele está dentro de casa. O pai e o irmão não estão mais, foram para algum lugar, desapareceram. Ele tenta avisar para a mãe dele que tem uma criatura ali, que tem um lobisomem ali, né? Não dá tempo da explicação acontecer e o lobisomem ataca e mata a mãe dele. O Drill ele fica apavorado, então ele apenas olha para a lua enquanto vê o sangue da mãe dele escorrendo e acaba que ele se transforma em um lobisomem também. Olha só que conveniente. O Drill ele se transforma no lobisomem e em meio à transformação e a dor que ele sente quando seus ossos se estendem, né, suas orelhas crescem, seu focinho se alonga, ele consegue ouvir meio que uma conversa da mãe dele com o lobisomem que acabou de assassinar ela, né? Quando ele tá ali assassinando a mãe dele, quando o lobisomem tá matando a mãe do Drill, ele escuta a conversa. Ela fala assim: eu nunca pensei que você viria atrás de nós. Aí ele fala, o lobisomem fala, né? Pois é, eu também não, mas eu não estou aqui por você não, e sim por ele. E aí a gente começa a pensar, começa a ser plantada aquela sementinha da discórdia na nossa cabeça. O que esse lobisomem tem a ver com o Drill? A gente não descobre tão cedo na história, mas sim ao longo dela.
Depois que o Drill se transforma no lobisomem, ele tem uma luta ali feroz com aquele outro que matou a mãe dele e consegue botar ele pra correr. Só que em meio a isso, ele volta, né, a ser um humano, todo ali pelado, sem roupa, óbvio, foi tudo rasgado. E aí o pai dele volta de onde ele estava com uma espingarda não, uma espada, é a força do hábito. Volta com uma espada e acaba encontrando a esposa morta e o Drill coberto de sangue, com sangue na boca por ter brigado com outro lobisomem, e acaba pensando que foi ele que matou a própria mãe. E aí que a história tem uma guinada surpreendente, porque o pai se volta contra o Drill e acaba, né, batendo nele com a espada, como é que a gente diz, cortando ele, usando golpes de espada para machucar o Drill, e ele acaba fugindo. Em meio a isso, ele encontra dois outros seres que também podem se transformar. E um desses homens é o Hector, um homem com capacidade de se transformar em urso. E também seu aprendiz, Bergan, que também é capaz de se transformar, porém em um lobo. Logo eles encontram ali o Drill, né, começam a conversar com ele. Essa é uma parte bem interessante do livro, que a gente começa a ver que essas criaturas, né, esses seres que se transformam, os Weri, eles não são criaturas más por natureza. São apenas pessoas tentando conviver com a sua peculiaridade, digamos assim. E aí, se eu não me engano, nessa parte do livro, que ele é dividido em várias partes e capítulos, né? Se chama Mestre e o Aprendiz. Se eu não me engano, o Hector, ele é mestre do Bergan. O urso é mestre do lobo, sabe? Porque eles tentam ali se ajudar para não serem caçados até a morte por seres humanos, né? Quando que os seres humanos não vão fazer cagada nos livros, né? E na vida real também. Depois de conversar ali um tempo com o Drill, o Hector ele decide levar o Drill, né, para uma cidade um pouco distante, um pouco escondida, onde os Weres vivem em segredo. A cidade é Brindlemark e, como eu disse, é uma cidade que fica totalmente oculta, tipo no meio de Lícia, né, mais ou menos, e onde todas essas criaturas que podem se transformar em animais vivem ali fingindo serem humanos, totalmente escondidas para não serem caçados. Aí a gente tem o desenvolvimento do livro, onde o Drill ele conhece outros personagens, ele conhece uma menina chamada Gretchen, e gente, pelo amor de Deus, a minha cabeça é muito má, porque eu não conseguia ler o nome Gretchen sem pensar na nossa diva aqui do Brasil, né? Era toda hora que eu lia o nomezinho, puf, na minha cabeça. Tem outros tipos de desenvolvimentos, né, do Drill com os amigos Hector dele e o, como é que é o nome do outro? Hector e Bergan, né, que são o mestre e o aprendiz. Tem uma outra menininha lá que o Drill conhece, eles acabam tendo ali uma relação um pouquinho mais, talvez a mais que amizade nos próximos livros. E aí que a gente conhece realmente o verdadeiro vilão dessa história. Ali em Lícia, perto de Brindlemark, né, onde é a cidade escondida dos Ueres, tem um reinado de um homem chamado Leopold. Ele é um rei tirânico e meio que inquisidor, né? E ele caça simplesmente todos os Weres que cruzam o seu caminho. Ele meio que proibiu a entrada desses seres, né, dessas pessoas que se transformam em animais, no reino dele. Ele quer aniquilar com toda a espécie. O Drew ele fica muito assustado com isso, porque ele é um menino de 16 anos, né? E ele tá aprendendo ainda a lidar com a transformação dele em lobo. E ainda ele tem uma notícia muito mais impactante, que é ele é o último lobo de uma linhagem. É quase o último da sua espécie, né? Da sua linhagem de transformação em lobo. Apesar da gente ter também o Bergan, que também se transforma em lobo, ele não é tão importante quanto a linhagem do Drill. Aquele lobo que matou a mãe do Drill lá no início da história era meio que o chefe da linhagem, né? E tava atrás do Drill para matar ele, para ele ser o último. Só que acabou que aquele cara, não sei o que aconteceu com ele, aquele outro lobo lá, e o Drill é o último da linhagem dele. Então ele é o lobo mais poderoso ali daquele reino e daquele lugar onde é Lícia. Então o Drill ele tem que começar a aprender a lidar com esse sentimento dele, né, de que ele pode ser o último da espécie, que se ele for abatido, os lobos vão acabar por aí, a linhagem mais poderosa e mais pura de lobos vai acabar por aí, né? E ele também tem um rei tirânico à procura dele, porque ele sabe que o Drill é o último da linhagem dos lobos, ou seja, as criaturas mais poderosas, digamos assim. Então, depois de se prepararem para a guerra, o Drill e seus amigos eles começam a marchar em direção aos portões do castelo, né, para bater de frente com o Leopold, o rei tirânico. Sendo bem sincero para vocês, a batalha final do livro, assim como todas as batalhas e lutas que tem aqui, são fenomenais. E quando tu tá assistindo algum filme de fantasia,
tu consegue sentir a emoção do personagem que tá lutando, tipo, mesmo que seja com uma espada, com arco e flecha, com qualquer arma, tu consegue sentir a emoção do personagem. Eu senti exatamente isso enquanto eu tava lendo esse livro aqui. A batalha final contra o Leopold, todas as coisas que ele fala em tom de ironia e sarcasmo pro Drill, me deixaram com uma raiva extrema desse personagem, do Leopold, né, do Rei Tirânico, porque ele zoava com a cara do Drill. Porque o Drill ele ainda era iniciante nessa coisa de Wary, né? Ele não sabia muito bem a transformação, não sabia os poderes que ele tinha, o salto que ele podia dar, tipo, de um lado pro outro. E aí ele acabava meio que esbarrando e fazendo coisas sem querer. E uau, nossa, eu acabei matando uma pessoa com a força do meu punho que só deu um tapa, sei lá, sabe? E aí o rei, ele zoava dele, tipo, finalmente o lobo aprendeu a uivar. Finalmente você farejou o lugar certo, sabe? Coisas assim. Isso me deixava com muita raiva e muito ódio do Leopold. Mas felizmente tudo dá certo no final e o Leopold é finalmente derrotado. Depois lá na parte do livro onde chama Epílogo, né? Que é o finalzinho, a gente descobre uma coisa um pouco chocante. A jornada vai continuar porque, digamos assim, tem uma pessoa pior do que o Leopold. Um ser maligno das trevas que tá doidinho para acabar com a raça dos Weres. Isso significa que aí vem continuação. Waterworld, A Origem do Lobo, foi um livro que eu gostei demais de ler, tanto do início ao fim. Eu li o livro assim, gente, em mais ou menos uns 3 ou 4 dias. Foi um tempo bom para a leitura, né, de um livro de 400 páginas, foi mais ou menos 100 páginas por dia. E a leitura ela flui muito. Eu não sei se é por causa do estilo do livro ser mais, como é que eu posso dizer, estilo Percy Jackson, né, que é mais adolescente, um livro mais voltado ali para 18 anos, 18 anos não, 15 anos, 16 anos no máximo, né? Mas ele flui muito, é muito bom, as batalhas são intensas e são incríveis. O livro é todo cheio de piadinhas, né? É muito bom, é muito bom. Eu até abri uma página aqui aleatória, bem na hora que eu falei da piadinha. E aí tem uma personagem que é a Gretchen, ela tá falando pro Drill: tire as mãos de mim, cachorro. Aí ele fala, tipo, cachorro? Eu? Eu não sou cachorro, não, sabe? Aquele meme. E, nossa, é incrível, eu gostei demais da leitura. E eu tô doido pra ler as continuações. Eu sei que o segundo livro chama A Fúria dos Leões. E o terceiro, alguma coisa do Gavião. Mas é só dar uma pesquisadinha e logo eu já vou comprar os livros também. Um pouco da edição dele, tá? Ele tem essa capa azul metalizada com o Drill transformado em lobo aqui na frente. É um lobo bem bonito, né? Não é um lobo assustador e feroz, sanguinário. E virando o livro de ponta cabeça, a gente tem o Drill, que é um homem bem bonito, diga-se de passagem. A parte de trás da capa do livro é comunzinha mesmo, né? Tem uma lua e aí toda a sinopse dele. E a lombada dele é assim. Em cada começo de parte do livro, né, que ele é dividido em partes, e dentro das partes dos capítulos, ele tem um desenhozinho, uma ilustração, tipo aqui, né, a floresta de Wormwood, e a diagramação dele é super confortável, super de boa para ler. Bom, e a nota final que eu dou para Waterworld, A Origem do Lobo, é um total de 4 estrelas. Ele é um livro muito bom, com piadas excelentes, com batalhas excelentes, porém que tiveram algumas partes que eu fiquei meio sabe, meio blé, digamos assim. Que é algumas partes que são muito descritivas ou focam em coisas que não deveriam focar, descrições de coisas que não deviam ser descritas, sabe? Não por serem impróprias, mas coisas que a gente já meio que imagina. Um exemplo, tá? Não um exemplo direto do livro, mas uma coisa que rolou que é parecida. Então a espada entrou perfurando o órgão, sangue escorreu e a pessoa sentiu muita dor. Eu entenderia se fosse a espada entrou perfurando órgãos. Pronto. A pessoa sentiu muita dor, obviamente, né? Tipo assim, quem não vai sentir dor com uma espada entrando no teu corpo perfurando órgãos, sabe? Coisa desse tipo. Coisas simples assim, mas que não passaram despercebidas por mim, que eu achei uma coisa um pouco mais descritiva, sabe? Não deveria ter sido descrito porque é meio óbvio. Tem uma figura de linguagem que é isso, né? Falando o óbvio, mas eu não tô recordando agora. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse segundo episódio da nossa série do Desencalhando Livros. Se gostaram, já sabem, deixem um like, se inscrevam no canal,
ativem o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Logo mais eu continuo essa série aqui, né? Vou ver se eu acho os outros volumes para comprar. Logo mais vai vir um vídeo do unboxing. Talvez na semana que vem eu já poste o vídeo do unboxing. Eu tô gravando esse vídeo aqui numa sexta-feira. Vai sair no sábado. E vai ser no sábado, dia 22, tá? Pelo menos eu acho. E logo depois, logo na semana que vem, no início da semana, eu posto o unboxing do mês de fevereiro, que eu tô muito ansioso pra gravar. Mas então é isso, e até o próximo vídeo.